Aleluias, glória a Deus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao 9. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo do 1 ao 9. Efésios 4. Amém? Efésios capítulo 4, versículo do 1 ao 9. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, eu preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade no Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de vós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo o alto, levou o cativo e o cativeiro, e deu dons aos homens. Orando, isto ele subiu, para que, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Deus, obrigado, Deus, por esta poderosa palavra, a qual o Senhor vai trazer aos nossos corações, aos nossos entendimentos, pois precisamos aprender mais e mais de Ti, porque sem o Senhor, Deus, nós não somos nada, somos carentes, necessitados de Ti. Fala conosco, Deus, através da Tua poderosa palavra. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Deus me deu essa palavra. Eu estava procurando um texto, falei: Deus, fala comigo. Deus me trouxe essa palavra. Rogo-vos, pois, irmão, eu preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Você tem andado como é digno na vocação que Ele te chamou? Perante os homens, perante a humanidade, os olhos estão olhando para vocês, estão olhando para nós. Como nós estamos andando? Qual é o nosso comportamento? E Ele continua dizendo: com toda a humildade e mansidão. Tem pessoas que quando Deus começa a usar ele se acha, né? E a humildade vai embora. Humildade, temos que ser humildes, né? Hoje a gente tem um pastor presidente humilde, acessível, diferente. Eu digo assim, o nosso pastor presidente, ele vem para ensinar muita coisa. Tem muitos pastores aí que quando pegam um cargo se acha, ou um funcionário recebe um salário melhor, já se acha, né? Hoje nós temos uma prefeita humilde, né? Esse prefeito é humilde. Eu ontem fui lá. Ontem não, terça-feira, né? Ontem foi terça, Ô Jesus. Terça-feira ela me ligou: Pastor Wesley, tem como você vir aqui? Falou: opa, eis-me aqui. Espera que eu estou chegando aí. Fomos lá, falamos um pouquinho de Deus para a turma dela, estava de reunião. Eu falei: mas que humildade é essa, né? E eu já aproveitei, já intercedi pela cidade através dela, porque ela é uma líder da cidade, né? A gestora. E repreendi em nome de Jesus todo acidente. Vocês estão orando para Deus repreender todo acidente? Está tendo um acidente um em cima do outro, gente morrendo, perdendo perna, na UTI. E nós vamos ficar só olhando? Não, vamos orar, vamos guerrear, vamos apresentar, né? Deus está à procura dos verdadeiros adoradores nessas horas. Intercessão. Aleluias. Então nós temos que ter humildade
Mansidão. Meu patrão, quando eu tinha um patrão, ele falava assim: quer conhecer alguém? Dá poder para ele. Era o seu Raimundo falava de jeito. Quer conhecer alguém? Dá poder para ele, para tu ver se ele não vai se revelar. Só vai revelar o caráter da pessoa. Não é porque ele chegou lá e virou, transformou, não, ele já era assim. Meu Deus, é verdade. Então o apóstolo Paulo está nos ensinando: Deus vai te usar, Deus vai te dar unção, Deus vai te dar autoridade, mas seja humilde, seja manso. Meu Deus, que mundo é esse que nós estamos vivendo? A mansidão foi embora, a humildade não tem mais, o povo orgulhoso. Não, irmãos, nós temos que ser, que nem aquela história que fala assim: vai ter que andar sorrindo para todo mundo. Sorrindo para todo mundo. Ô Pai do Senhor, às vezes, ô Pai do Senhor, não sei nem quem é, tá, amém, Pai do Senhor. Porque às vezes se eu não der a Pai do Senhor, o cara vai falar: paz, eu pastei pelo pastor, o pastor nem me conheceu, que eu era uma ovelha, que eu era um crente. E o Espírito Santo de Deus, ele está aqui para nos dar autoridade. Ontem, quem estava na terça-feira aprendeu sobre o Espírito Santo. Foi bom ou não foi? Foi maravilha. Bênção de Deus, aquele ensino do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. E ele vem para quê? Para você ser orgulhoso? Para você ser metido? Não. Para você gerar o caráter de Deus. Mas Deus não invade ninguém. O caráter de Cristo é transformado nas nossas vidas através do Espírito Santo. E quando nós decidimos vir para a igreja, irmão Dionísio, e aí tem gente que vem para a igreja, não presta atenção, fica mascando chiclete, fica conversando com o outro, perde a oportunidade. É interessante quando a gente vai começando. Hoje, na hora que eu cheguei no culto, vim mais cedo, começamos a orar. E aí eu falei, o Espírito Santo de Deus falou assim: começa a orar antes de começar o culto. Eu falei, amém. 10 minutos passou de 10, né? Foi bênção, não foi? Um fogo, um poder de Deus. Deus usou a irmã Graça, quem entendeu. Deus usou lá a boca dela para falar que nós estamos chegando nos últimos dias, para a gente se posicionar, pessoas se posicionar no reino, pessoas se renovar. Quem sentiu a glória presente de Deus? Ele está aqui, ele está acessível. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos andar agora humildes e manso, como ele foi. A única hora que você vai ver Jesus irado é quando estava usando o templo para vender, para ganhar dinheiro, como comércio. Ele quebrou as bancas, derrubou mesa, chicoteou ali, mas ali era a casa do Pai, a casa de oração. Então essa casa, por isso que ele diz: guarda o teu pé quando entrar na minha casa, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, guarda o teu coração, guarda a tua mente. Ei, agora o teu espírito tem que estar voltado agora para o reino dos céus. E quando nós decidimos isso, nós não vamos voltar para casa da maneira que nós chegamos, porque nós decidimos ouvir a voz de Deus. E Deus fala no testemunho, Deus fala numa palavra, Deus fala no louvor, e Deus está aqui. Então é por quando nós entendemos o que Paulo está nos dizendo, é extraordinário e maravilhoso. Eu coloquei aqui um texto que eu escrevi para nós estar lendo. O apóstolo Paulo nos exorta a viver de modo digno da vocação que recomendamos em Cristo. Ele nos chama a humildade, mansidão, paciência uns para com os outros, em amor, em perseverança, em unidade no Espírito, pelo vínculo da paz. Pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, há uma só fé, há um só Senhor, que é o Deus sobre todos. Cada crente deve andar conforme o apóstolo Paulo está nos ensinando. E eu continuo dizendo aqui: recebeu da graça de Cristo, dando-nos especificamente resultados em dons espirituais, vitória com Cristo, mas o alvo é o reino dos céus. Ele venceu. Eu coloquei aqui: quem foi chamado por Cristo deve viver como um reflexo de Cristo na terra. Quem foi chamado por Cristo deve viver na terra como um reflexo dele. Por quê? Tem um hino: meu espelho me condena. Aquele hino é maravilhoso, né? Eu acho que reflete a natureza de um pecador. E agora nós temos que refletir
Cristo Jesus. Como? Deus te chamou para ser embaixador dele na terra. Quando a senhora pregou para aquela mulher que estava desnorteada, o casamento destruído, ali a senhora estava representando Cristo na terra. E quando nós representamos Cristo na terra, agora a palavra vai entrar na divisa da alma, vai mudar vida, vai mudar coração. A palavra, ela cura, salva, liberta. E Deus diz que os velhos vão dar frutos. Então pregue a palavra. Que os jovens vão ter frutos. Pregue a palavra. É necessário nós entender o que Deus está chamando agora nos últimos dias. Eu ensinando minhas filhas a pregar. Pregue na escola, pregue para as amiguinhas. Pai, me dá um livro, quer ter uma precisando do livro. Toma, vai lá, dá um livro para ela. Está com depressão, está com ansiedade. Menina novinha de 14 anos, 15 anos, já com depressão e ansiedade. Falei, toma, minha filha, prega a palavra. O Zé Wes já está pregando, né, Zé Wes? Ele falou, pai, eu vou ser um pregador e um médico. Falei, pronto, vai ser um pregador e médico e dono do hospital. Já profetiza logo. Profetiza na vida dos teus filhos. Então, irmãos, Deus está agora chamando nós para ser reflexo de Cristo na terra. E Ele falou o quê? Seja a luz. Ele transferiu a luz dele para dentro de nós. Há uma autoridade no reino dos céus que foi entregue para você. O diabo, ele tira você dia e noite para não orar, para não jejuar. Ele traz fadiga, ele traz dor. E aí Deus permite. Hora de madrugada. Hora de madrugada para tu ver o que Deus vai te revelar. Viu? Não dá para vir de manhã, mas hora de madrugada, levanta 5 horas da manhã. Quem é profeta aí, ó, levanta 5 horas da manhã. Você vai ver a diferença. Se Deus te usa, tu vai ver mais coisa. Deus vai revelar mais. Jejuma, consagra. Olha, porque agora você é o reflexo de Cristo. Você carrega uma autoridade. Uma autoridade que o Espírito Santo está dentro de você. Não está mais sobre você, ele está dentro. E essa autoridade, quando você diz expulsa um demônio, o demônio vai ter que bater em retirada. Mas você tem que estar com a vida no altar. Se não tiver com a vida no altar, vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Gálatas capítulo 5. Vamos falar um pouquinho sobre as obras. 19, 21, olha lá. Quem está perto de Deus vai fugir dessas obras. Que obras é essa? Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21 diz assim: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são adultérios, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebelião, heresias, inveja, homicídio, bebedice, orgias e outras coisas semelhantes a estas. Olha que tanta coisa. Está descrevendo, olha lá. Gálatas capítulo 5, essa tradução é King James. Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21 vai dizer que o que? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio. Eu odeio o irmão fulano de tal. Ele me machucou. Perdoa, libera perdão, senão não vai entrar no reino do céu. Pode passar 10 anos na igreja, não vai entrar, se não liberar perdão. Pastor, mas que... Jesus está dizendo, ódio, porfia, ira. Irmãos, ireis, mas não pequeis. Ireis, mas não pequeis. Irá é dentro de você. O marido falou algo para ti, tu veio uma ira na mente, e aí calma, matou o eu, depois tu responde. Irmã, depois tu responde. Vai com calma. Aí, porque se você falar na hora da ira, você peca. Tem pessoas que matam o outro na hora da ira. Ireis, mas não pequeis. E depois que passou, oh meu Deus, me arrependi, já era tarde. Então é dentro de você. É uma guerra entre a alma, o espírito e a mente. Eu digo a mente é uma guerra constante. A sua mente vai dizer e você vai falar: não, eu escolho Deus. Eu escolho Deus. O marido gritou contigo, sai de perto dele. A esposa gritou contigo, sai de perto dela. Ela está irada nessa hora, vai orar por ela, está repreendida em nome de Jesus. De vez em quando minha mulher está lá irada com o menino. Graças a Deus não ira comigo não, mas com o menino. Falei, rapaz, vigia. Por que, irmão? Menino dá trabalho, né? Menino dá trabalho.
O Zé Wesley hoje pisou no meu óculos, quebrou. Aí me deu uma ira, né? Falei, mas tá bom, Jesus. Amém, era para me dar outro, porque meu óculos tá velho. Em nome de Jesus, recebo outro. Ele já ficou com medo. E aí, pai, cola, pai. Eu falei, não, meu filho, Deus vai dar outro. Em nome de Jesus. Isso é matar a ira. Eu fiz um compromisso com um homem, e o homem falou assim: terça-feira eu te entrego. E era um compromisso sério. E eu tinha marcado com outras pessoas que aquele compromisso ia dar certo na terça-feira. Aí eu chego lá, não deu para me entregar hoje, só vou entregar quinta-feira. Aí, amém. Entrei dentro do carro e a Kelly: uai, tu não vai ficar zangado com isso não? Vai resolver. Vamos matar o homem? Vai resolver? Vou preso, né? Então, amém. Não era para dar certo. Eu aprendi uma coisa. Olha lá, a ira, o que faz? Antes, o cara xingava. Nós éramos dessa natureza. Se você batia uma pedra no pé, xingava, ficava bravo, e resolve o problema? Não resolve. E aí hoje você tem um Espírito Santo de Deus. O seu carro estragou, furou o pneu na estrada, você está viajando. Amém, Jesus. Foi um livramento que Deus está te dando lá na frente. Eu entendo dessa forma. Hoje a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo o processo de Deus. Então não ira, bateu o carro, meu Deus, acabou. Mas eu estou vivo. A minha vida vale mais do que um carro. Nós vamos trabalhar e conquista de novo, né, irmão? Não, mas tem gente que ama tantos os bens que já na hora do acidente já desce irado, zangado. Vai resolver? Não vai criar outro problema. Quantas pessoas têm matado os outros por causa da ira? O povo hoje anda melindroso, o povo hoje anda fino. As crianças, jovens, adolescentes brigou na escola. Tu pode tirar teu filho da escola, às vezes pode mudar ela de escola, ou manda ele embora porque vão matar ele. E mata mesmo. Na escola, quando era meu tempo, meu Deus, eu quase brigava quase todo dia. Era um menino atentado, abençoado. Eu não era crente, né? Minha mãe um dia foi na escola chorando. Aí aquele dia, irmão Dionísio, eu falei: nunca mais eu vou brigar na escola, porque eu estava passando vergonha na bichinha. E aquele choro que eu vi nela, irmã Marinês, doeu meu coração, irmã. Eu falei assim: nunca mais, pronto, criei vergonha, nunca mais. Mas a gente brigava na escola, e no outro dia estava amigo do coleguinha. Hoje não, irmão. Quantos jovens? Eu ganhei um jovem para Jesus lá falando da ira. Ganhei um jovem para Jesus lá no presídio, quando eu estava pregando lá. E fizeram como é que fala? Bullying. Fizeram um bullying pesado contra ele. Ele irou, pegou a espingarda e matou o outro. Eu acho que foi em Alvorada ou foi em Figueiredo. Faz tempo, pregar lá. Aí ele foi preso, né? Prenderam ele por causa disso. Pegou só 3 anos, que era de menor. Aí sabe o que fizeram? Iraram e mataram a mãe dele, que não tinha nada a ver com a morte. Só era a mãe do rapaz. O rapaz aceitou Jesus. Eu conto um pouquinho do testemunho no livro. Ele aceitou Jesus. Deus mudou a vida dele. Virou um pregador dentro da cadeia. Um pregador mesmo. Eu só pregava todo sábado. E ele fazia culto todos os dias. Deus usou aquele menino. Quando ele saiu, ele foi embora para muito longe, porque se ficasse aqui matava ele. E ele mandou mensagem para mim. Eu não era pastor. Ele falou: pastor, hoje eu sou presidente de jovem. Hoje eu prego a palavra de Deus. Eu falei: valeu a pena. Mas na hora da ira, fez besteira. Quantas pessoas mansa, na hora da ira faz besteira. Então ireis, mas não pequeis. Porfia, rebeliões. Quantos rebeldes existe, né? Rebeliões, heresias, inveja, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes a estas. A respeito dessas coisas vos falo, como já falei outra vez, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está escrito. Então, se você está lendo isso, como você vai praticar isso? Meu Deus, eu tenho que frear a minha língua. Meu Deus, eu tenho que frear as minhas emoções. E quem está aí dentro de você? O Espírito Santo. E se o Espírito Santo de Deus está dentro de você, e você ouvir a voz dele, você não vai fazer besteira, porque agora você deu a razão para o Espírito Santo. Eu sempre digo, irmão, se a mulher te afrontou, sai de perto.
Se o homem te afrontou, sai de perto. Mulheres, vocês são um vaso mais fraco. Não querer brigar, querer responder, gritar, não. Mulher não foi feita para gritar com o marido. Marido não foi feito para gritar com a mulher. É amor, concordância, um conversando com o outro com carinho. Carinho. Aleluia. Conversa com carinho. Você vai ver. Planta. Quem planta? Aleluia. E começa, tem mais texto para ler. Essa passagem nos confronta com a realidade da nossa natureza humana, que muitas vezes nos leva a agir de forma egoísta. Tem muitas pessoas egoístas, né? Prejudicial. Pessoas egoístas, irmãos. Se Deus te deu uma esposa, é para ela ter o mesmo que você tem. É para ela beber o mesmo que você bebe. É para ela comer o mesmo que você come. E mesma coisa é os dois. Eu já tratei de casamento. Eu trato de casamento de gente de fora. Sabe qual foi a briga? Um ovo, irmão Dionísio. O cara estava trabalhando o dia todo. Chegou em casa cansado, com fome. Tinha que viajar, só chegar em casa, pegar as bolsas e ir viajar de novo, que ele ia tratar com outras coisas em outro lugar. E aí ele viu um ovo, estava com fome, meu Deus, pegou um ovo e comeu. Isso foi um motivo de ira. O diabo usou a mulher do cara. E aí o cara me liga desesperado: eu vou separar, pastor. E o que foi? Não, moço, por causa de um ovo. Eu falei: meu Deus, por causa de um ovo, mano. Tu vai jogar a tua família, teus filhos, tudo fora por causa de um ovo. E aí eu dei a volta por cima dele, bati nele até que ele já estava irado, irmão. Ele estava tão irado, porque ainda bem que ele foi embora. Se ele tivesse ficado, ele tinha feito besteira, tinha separado. A gente amadurece. Muito mesmo. E assim, casal, eu digo para vocês, tem muita gente casada aqui, graças a Deus. Vocês casaram, foi para morrer no casamento. Até a morte os separe. Se a pessoa não quiser, aí não tem jeito, né? Aí não tem como. Mas até a morte os separa. Tem gente que a briga já, não, vou separar. Não, pelo amor de Deus, não abre a boca para falar que eu vou separar, porque a palavra tem poder. E o diabo faz o quê? Pega ela. E o que tu tem que fazer? Repreenda em nome do Senhor Jesus. Vai vir na tua mente: vou separar por causa de um ovo. Meu Deus, está repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí, irmão, graças a Deus, eu dei a volta por cima com esse irmão. Chegou em casa, pediu perdão para a mulher por causa de um ovo. E a mulher depois reconheceu. Eu peguei a mulher também, ó, Bíblia, reconheceu que ela é. Eu falei: mano, teu marido estava trabalhando. Não briga por causa de um ovo, não. O diabo, ele só quer um pezinho. Um pezinho. Então, irmãos, entenda isso. É necessário nós não sermos egoístas. Nós temos que tratar isso dentro de nós. Muitas vezes só queremos para nós. E o outro nada. Os irmãos nada, ajudar um ao outro nada, interceder um pelo outro nada. Não, irmãos, nós não podemos ser egoístas. Nós estamos aqui, um só corpo, um só fé, um só Espírito, um só Deus. Nós servimos o mesmo Deus e nós militamos na mesma causa. O nosso caminho é para morar no reino do céu. Nós estamos caminhando no mesmo lugar. Tem pessoas que é desunida dentro da igreja, graças a Deus, em nome de Jesus, aqui não tem isso. Não tem panelinha, nem A, nem B. Em nome de Jesus, eu não aceito. Porque, irmãos, nós somos um corpo. E se nós somos um corpo, irmão Dionísio, não tem como ter A e B. Não tem como, irmãos. Então é necessário nós entender. Olha lá, eu bati agora no egoístas. Isso é prejudicial. Vai prejudicar o teu casamento. Vai prejudicar no teu trabalho. Olha, um testemunho bonito que eu achei num vídeo. E olha o que o mundo faz. E eu estava lá assistindo. E aí quando é fé, passa um carro de corrida. Tu viu, Rodolfo? O carro de corrida para no pit stop. E aí ele acelera e vai embora ligeiro. E o pneu dele sai e vai correndo assim atrás dele. Tu viu isso?
E aí ele para no outro pit stop de outro concorrente, e os mecânicos vai lá e troca o pneu do cara, e o cara vai embora para a corrida. Se fosse tu, se fosse você, é o teu concorrente. Meu Deus, nós não podemos ser egoístas. Eu falo assim, graças a Deus eu já ensinei muita gente a trabalhar com o projeto 3D. O primeiro que trabalhou com o projeto 3D aqui no Gurupi foi o pastor Wesley, foi o mais doido da cabeça, foi eu mesmo. E fui lá, aprendi e ensinei um bocado, e um bocado virar meu concorrente. Hoje é meu concorrente. Trabalharam comigo, eu ensinei construtor, hoje é meu concorrente. Peguei menininho de novo, hoje é meu concorrente. Tô velho, né? Tô ficando velho. Isso é bom, irmão, sabe por quê? Que eu estou fazendo discípulos. A melhor coisa, faça discípulos, não seja egoísta. Pessoas vão querer chegar para perto de tudo, ou querer aprender a ser corretor. Ensina, não tem problema não, porque só tem a ganhar. Porque quem planta, colhe. Quem planta, colhe. É necessário, quando nós entendemos isso, nós não vamos ser mais egoístas. Nós vamos amar uns aos outros, nós vamos cuidar um dos outros, nós vamos ter cuidado. Marido e mulher, vamos falar de novo. Marido e mulher, o Rogério está lá na rua comendo uma pizza e esquece, a mulher está trabalhando. Opa, para aí, deixa eu levar uma pizza para minha mulher. Deixa eu levar um açaí para minha mulher. De vez em quando aquela esquece. Eu falo, amor, tu não trouxe para mim não? Graças a Deus não esquece mais não. Mas, irmãos, tem que lembrar da sua mulher, lembra do seu marido. Ou vai lá no mercado, comprar lá, faz uma feirinha e compra um chocolatinho para ela, é um mimo. Traz, minha mulher gosta, né? Eu levo um chocolatinho para ela. Tem um dia que eu comprei e esqueci dentro da sacola, meu amigo disse, foi amor, esqueci para mim. Amor, esqueci, tá aí, é teu. Traz. Isso é de Deus, porque você parou de ser egoísta. Deus está nos chamando para sermos verdadeiros adoradores em todas as áreas. E eu sempre falo isso para vocês. Temos que andar no fruto do Espírito. Um dia, quando eu sair daqui, vocês vão estar guardados. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor. É o que mais? Já gravou ali, alegria, paz, essa aí é a tradução. Paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, que diz que é mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Pois aquele que são de Cristo, já crucificado a carne com as paixões e as concupiscências, se vivermos pelo Espírito, andamos também em Espírito. Você ressuscitou dos mortos, você ressuscitou do mundo de pecado, agora está vivendo no reino dos céus. E o reino do céu, eu falei domingo, o reino do céu está entre vós, está dentro de nós, é o Espírito Santo. Agora você tem o Espírito Santo dentro de você, e agora você vai ter que exalar e andar, respirar os frutos do Espírito. Nós temos que viver ele. Pregar é fácil, mas viver é difícil. Viver no fruto do Espírito. Já contei várias vezes, olha lá, eu abençoei uma irmã que estava construindo na casa, eu fui o primeiro que deu os milhetes de tijolo para ela. E aí o que aconteceu? Muitos anos depois, irmão, eu disse a casa dela pronta, e o irmão dela é um médico, um doutor, um dentista, né? Ele está lá mexendo na minha boca, e ele falou assim: Wesley, rapaz, minha irmã fala tanto do pastor Wesley. Tu é pastor Wesley? Sou pastor Wesley. Rapaz do céu. Eu falei, amém. Minha irmã assim, e falou: rapaz, eu vou te dar teu implante. Falou, aí, plantou? Colhe, não colhe? Colhe, irmão. É necessário nós entender que quando nós vivemos no fruto do Espírito, nós vamos querer fazer o bem sem olhar a quem. Nós vamos querer fazer o bem para o nosso próximo. Nós vamos querer fazer o bem para a esposa, para o esposo que está do lado, para os filhos. Nós vamos querer fazer o bem. É necessário aqui, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra essas coisas não há lei. E ele continua dizendo: pois aquele que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e as suas concupiscências. Se vivermos pelo Espírito, andamos também em Espírito. Então nós temos que viver em Espírito e andar em Espírito. E quem anda em Espírito não vai dar o tombo no outro, não tem coragem. Não tem coragem de enganar o outro, não tem. Quem anda no fruto do Espírito não tem coragem de trair. Quem anda no fruto do Espírito não tem coragem de mentir.
Quem anda no fruto do Espírito, ele vai correr fora da prostituição. Ele não vai querer trair a esposa. Quem anda no fruto do Espírito, ele não vai denegrir a imagem da esposa. Quem anda no fruto do Espírito não vai denegrir a imagem do esposo. Meu Deus, quantas pessoas, né, vive hoje com o marido. Tem pessoas que vivem 40, 50 anos. Irmã Maria, tem quantos anos de casado já? 45. Não desistiu do marido até o dia de hoje. Ontem ela estava falando, eu oro para que quando Deus salve ele, e ele vai ser salvo. Falei, irmã, às vezes está no último fôlego de vida. O cara reconhece que Jesus perdoa os meus pecados. Na hora, Jesus perdoa e leva para o céu. Lá no céu nós vamos ter surpresa. Eu até falei para ela, irmã, Jesus levou muita gente na Covid-19. Muita gente aceitou Jesus. Muita gente rogou e clamou pelo Pai e foi salvo instantaneamente, porque o amor dele transcende tudo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse de tal maneira não tem medida, o tamanho do amor de Deus por toda a humanidade. Mas nós temos que crer. É aquele que crê na hora da morte, pedir perdão, vai entrar. O exemplo foi o ladrão da cruz. Lembra de mim quando chegar no teu reino? Hoje mesmo tu estarás comigo. O cara se arrependeu. E o outro foi para o inferno. O outro zombou, o outro desafiou, não teve salvação. A salvação ele veio para todos, mas todo aquele que nele crê. E ele diz, mas Deus não entregou seu filho ao mundo para que condenasse o mundo. Muitas vezes a gente quer condenar o pecado do outro. Muitas vezes a gente, porque o outro pecou, a gente joga ele no buraco, enterra e matou, acabou. Antigamente era muito assim. Não, irmãos, nós temos que dar a mão. Levanta ele. A Bíblia diz que se eu ajudar um desviado a voltar para o caminho, a Bíblia diz que ele cobrirá multidões de pecados. De quem? De quem aceitou Jesus? Não, teu. Porque nós somos pecadores enquanto nós estivermos na terra. Está lá escrito, depois procura na tua Bíblia. Tem 2 versículos que falam sobre perdão de multidão de pecado. Eu falei, rapaz, a primeira vez que eu vi isso, meu Dionísio, eu achei incrível. Foi, então tem que ganhar alma para Jesus. É necessário ganhar alma para Jesus. O verdadeiro cristão, meu Deus, a hora já foi. Vamos ficar de pé. O verdadeiro cristão não vive mais dominado pela carne, mas manifesta no dia a dia caráter de Cristo através do fruto do Espírito. Vamos ficar de pé? O verdadeiro cristão não vive mais dominado pela carne. E qual é os frutos da carne? Nós lemos lá em cima. Está em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Esses são o fruto da carne. E tem mais coisa, depois nós vamos falar no outra quarta-feira. E vai ser a pastora Kelly que vai estar ensinando. Aleluias, glória a Deus. Deus, obrigado, Deus, por esta palavra. Passou tão rápido. Jesus, abençoa os teus servos, os teus filhos. Pai, leva eles de volta para casa. Pai, eu te peço, repreenda todo o mal contra a vida dos teus filhos. Senhor Jesus, Pai, nós oramos e agradecemos, Senhor. Vai revestindo, Deus, essa jovem, em nome do Senhor Jesus. Coloca a mão nas costas dela. Vai revestindo ela, Pai, com as tuas armaduras. Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, grande é o plano de Deus na tua vida. Ele tem um plano tão grande na tua vida, só basta se posicionar. Se posiciona, porque Ele vai começar a te mostrar o oculto e o escondido. Se posiciona, que Ele está te entregando autoridade. E no nome de Jesus, vidas e almas vão se converter. Vidas e almas vão entender através da tua palavra, que Ele vai te usar através da tua boca para pregar a palavra. E em nome de Jesus, Deus vai revelar o oculto e o escondido. Em nome do Senhor Jesus. Irmã Ivani, pega ela, neném. Em nome de Jesus, coloca a mão no coração dela. Em nome do Senhor Jesus. Faz assim, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, eu vejo uma guerra muito grande do mundo espiritual. Mas Deus, Ele está te levantando. E eu te digo, levanta no mundo espiritual.
começa a marchar, começa a guerrear, começa a jejumar, começa a consagrar, faz propósito, entra na guerra, leia a palavra, estude, examine a palavra, pois Deus vai te revelar o oculto, o escondido. E em nome de Jesus, não temas, porque Ele já te entregou autoridade, e a autoridade está sobre você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba renovo. Receba renovo do Espírito Santo. Receba agora, em nome do Senhor Jesus. Se posiciona, pois Deus vai te levantar e vai ganhar muitas almas para Jesus. E a palavra é do reino, a palavra é do reino, em nome de Jesus. Abraça ela, irmã Linalva. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluias. Irmãos, Deus, Ele vem falando. Chegou a hora de você se levantar. Se levantar, mas eu estou levantado, não. Se posicionando no reino dos céus, em jejum, oração, propósito, leitura bíblica. Jejuma, mata essa carne. Entra no propósito com Deus. Eu tenho orado e Deus está levantando muitos irmãos com propósito já. Irmã Leci, já estou vendo ali irmão Rodolfo, irmã Rameira, irmã Graça. Tem gente, vocês entraram no propósito também? Tem muita gente entrando em propósito. Pastora Kelly. Eu já venho jejuando desde quando eu cheguei. Eu jejum 3 vezes por semana para entrar na guerra nessa igreja. E aí eu jejuava assim até meio-dia, 1 hora. Aí eu fui aumentando o nível até 1 hora, 2 horas, 3 horas, até 6 horas. E Jesus falou assim: agora é 3 dias. Já tem 2 semanas, né, amor? 2 semanas, 3 dias. Direto, só na água. E Deus tem dado vitória. O que é isso, irmãos? Deus está posicionando. Deus está levantando guerreiros nesses últimos dias. O mundo espiritual, ele evoluiu. Pastor, o mundo espiritual evoluiu para quê? Para travar as orações, para parar você de orar, para trazer frieza espiritual, porque está se cumprindo o versículo: e nos fins dos tempos o amor de muitos se esfriará. Há uma frieza espiritual generalizada em todo mundo. E é o que nós temos que fazer? Esquentar no fogo, buscar a presença, ter a vontade e a sede. Se não tem, Jesus, eu quero ter sede de orar. Jesus, eu quero ter sede de ler a palavra. Jesus, eu quero ter sede de buscar o Senhor, porque há uma presença maravilhosa para aqueles que buscam. Aleluias, glória a Deus. Ainda de pé, vamos terminar o culto. Irmãos, sexta-feira, o culto na direção das senhoras. Irmã Linalva está na prova, vai pregar a palavra de Deus. Deixa Deus usar. Eu quero que Deus levante homens e mulheres aqui. Em nome de Jesus, Deus está capacitando homens e mulheres, aqueles que posicionar e não dizer não para o reino do céu. É no pouquinho, é na dificuldade que Deus vai ensinando, vai nos evoluindo. Daqui um dia tu está falando 1 hora, 2 horas, 3 horas, não tem mais tempo. Isso é o que? O Espírito Santo de Deus, que tem prazer de te agraciar com sabedoria dos céus. Amém? Então, domingo, escola bíblica dominical, vai ser o pastor Rivaldo. Eu queria que a igreja estivesse pelo menos desse jeito no domingo. Eu queria mais gente no domingo. Vamos buscar, irmãos, a sabedoria de Deus é na escola bíblica dominical, no culto de ensino. E domingo à noite eu quero que você convide, por favor, convide um vizinho, convide um amigo, traga para a igreja. Você, ovelha, gera ovelha, não venha de mãos vazias. Traga alguém, convide alguém. Coloca no seu coração: eu vou trazer fulano de tal. Deus vai te dar autoridade. Você vai convidar o fulano de tal e ele vai vir, em nome de Jesus. Amém? Tem mais algum recado? Bem, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja não só hoje, mas para todo sempre. Todos dizem: está terminada, em nome do Senhor Jesus. Vá em paz.